VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora em nosso canal. No vídeo de hoje, dúvida dos inscritos, criar pesquisa em Listbox com filtros simultâneos, aula final. O arquivo foi nos repassado aí pelo Ricardo Alberto, onde estamos programando em cima do seu arquivo, onde ele quer fazer um filtro por apartamento e pelo bloco, certo? São filtros simultâneos. Lembrando que a meta de likes deste vídeo é de 50 likes. Então deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal. Bora pro vídeo. Este é o arquivo que a gente vem programando, certo? Aqui é a sua tela inicial. Vou clicar aqui na guia pesquisa. Observe que eu já tenho aqui os dados carregados no meu Listbox durante o evento Initialize do Form. Eu tenho aqui uma combo box que no vídeo passado eu sugeri que aparecesse apenas os dados dos números dos apartamentos que eu tenho aqui no meu Listbox já trazidos do meu banco de dados, certo? Só que o dono do arquivo sugeriu que há necessidade que apareça todos os números dos apartamentos que ele quer. Por quê? Porque caso ele filtre um destes que não está aqui, tem que aparecer aquela mensagem de registro não encontrado, certo? Então a ideia de aparecer dentro desta combo box somente os valores que eu tenho aqui na Listbox, vamos deixar para uma aula extra, certo? Então observe que se eu filtrar aqui o apartamento de número 12 e clico no filtrar, ele me traz duas linhas, certo? Ou seja, eu tenho para o apartamento 12 no bloco 1 e no bloco 6. Porém, se eu filtrar algum registro, por exemplo, apartamento 21, clico no filtrar, ele não me traz nada, certo? Aqui depois a gente vai colocar uma mensagem para informar que nenhum registro foi encontrado, certo? Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos programar isso, certo? Para ser mais prático. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, a gente clica na guia Exibir, Project Explorer. Repare que temos o atalho Ctrl mais R. Lembrando que esse arquivo ficou disponível no vídeo da aula 2, certo? Essa é a aula final, temos o vídeo da aula 1, aula 2 e essa é a terceira aula sobre esse projeto. E também vai estar disponível na descrição deste vídeo, certo? Porém, já com a implementação do que estamos fazendo neste vídeo. Eu estou trabalhando com o Form Pesquisa, então vou dar um duplo clique sobre ele. E observe aqui, ó, vou clicar com o botão direito sobre, na realidade vou clicar com o botão esquerdo sobre esse objeto e agora com o direito. Clico em propriedades e observe que ele se chama LBL Registro, certo? Vou fechar aqui minha janela do Project. E observe aqui, ó, que eu estou selecionado a minha LBL Registro, certo? Que é a nossa label. Em cima dela, eu vou verificar se ela está com este valor. Caso apareça este valor, 0 registros, ele vai me emitir uma mensagem que nenhum registro foi encontrado, certo? Então, como é que eu faço isso? Vou aqui na programação do nosso botão filtrar. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades. E vou ensinar de um jeito bem simples, certo? Aqui após o nosso end with, na realidade eu posso colocar entre o end e o end with, certo? É o que eu vou fazer aqui. Vou colocar uma verificação if. E eu vou fazer o quê? If, se, que quer dizer se, basicamente. O nome do meu objeto está bem aqui em cima, ó, certo? Então, mi.lbl registros.object. Ou seja, se o valor que estiver no meu LBL registros for igual, como eu vou sair aqui do comando, vai dar um erro, certo? Então eu vou copiar esse texto aqui para ser mais breve e vou colar aqui. E aqui vou colocar um 0, certo? E dar um espaçamento. O que é que eu estou dizendo aqui, pessoal? Se o meu LBL registros.object, certo? For igual a esse texto aqui, 0 registros encontrados, eu coloco o nosso tem, que quer dizer então. Então o que é que ele vai fazer? Vou emitir uma mensagem ao usuário, certo? Então msgbox. E aqui, entre aspas duplas, eu coloco minha mensagem.
Aí você bota a mensagem que você quiser. No caso aqui eu vou escrever apenas nenhum apartamento encontrado com este número. Para ficar uma mensagem mais elegante, vou fechar aqui minhas aspas duplas, claro, e vou colocar o nosso símbolo de informação. Então vou trabalhar com VB Information, certo? E vou colocar minha aspas, minha vírgula, para trabalhar agora com o meu título. E aqui no meu título, você pode botar o nome aí do seu programa. No caso aqui eu vou botar um nome qualquer, controle de apartamentos. Esse é o título da minha mensagem. Apartamentos. E agora eu coloco o end if, certo? Não precisa do else, porque eu só tenho uma verificação. Se for esse resultado, eu vou emitir essa mensagem. Caso não, ele não faz nada, certo? Então vamos executar. Observe que vou trazer aqui o apartamento número 12 e vou clicar no filtrar. Ele me trouxe, perfeito, não emitiu mensagem nenhuma, porque ele encontrou, certo? Vou selecionar um registro que não existe, apartamento 22. Vou clicar no filtrar. Cliquei no filtrar e é me emitida a mensagem, ó, nenhum apartamento encontrado com este número, certo? Por quê? Porque observe o texto aqui na minha label, ó, 0 registros encontrados, certo? Vou dar um OK. Se eu vir aqui novamente e selecionar um outro apartamento, por exemplo, 13, se ele houver, ele vai me trazer. Caso ele não haja, vou selecionar um outro que não exista, ele vai novamente me emitir a mensagem, certo? Então tá feito essa programação. O que eu vou programar agora, pessoal, é o seguinte, esse filtro aqui, ele é dependente deste, certo? Ou seja, ele só vai trazer aqui os resultados pesquisados, por exemplo. Primeiro eu vou filtrar aqui alguma coisa para vocês verem, certo? Então, esse filtro aqui do bloco, ele é dependente deste filtro do apartamento. O que eu estou querendo dizer é o quê? Observe que eu tenho o bloco 1 e bloco 6 aqui, certo? Por acaso, quando eu vim aqui, clicar no bloco 6 e clicar no filtrar, nada acontece porque não tem programação ainda, certo? Mas o que é que vai acontecer? Se eu selecionar aqui bloco 6, como ele já está registrado aqui, ó, ele vai me trazer apenas o bloco 6. Se eu botar o bloco 1, ele vai me trazer apenas o bloco 1. Se eu botar um bloco que esteja lá no meu banco de dados, porém não esteja visível aqui na minha list box, por exemplo, o 5, e clicar no filtrar, ele não vai trazer. Por quê? Porque ele é dependente deste daqui, certo? Então, ele está verificando, basicamente, se essa informação aqui é compatível com o número do apartamento, certo? Embora tenha no meu banco de dados essa informação, bloco 5, por exemplo, mas o bloco 5 não tem nenhum apartamento de número 12 registrado no bloco 5, certo? Então, ele não vai trazer. Entendido? Então, vamos lá. E só para vocês entenderem, uma coisa, basicamente a gente vai copiar toda a rotina deste botão aqui e colar nesse. E vamos colocar algumas condições a mais e algumas variáveis a mais, certo? Mas a programação é a mesma. Então vamos lá. Vou fechar meu form. Vou clicar em Visual Basic. Vou clicar na guia Exibir, Project Explorer, FM Pesquisa. E vou dar um duplo clique aqui no nosso filtrar, certo? Vou clicar primeiro com o botão direito em cima do meu objeto bloco. Observe que, vou fechar aqui a minha janela do Project. Observe que ele se chama CB Bloco, certo? Como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com, basicamente, com toda a rotina que eu utilizei aqui no apartamento. Então, primeiro eu vou copiar, vou dar um duplo clique aqui nesse objeto. E vou fechar aqui minha janela das propriedades e vou copiar toda essa rotina, certo? Ó, observe. Não vou copiar, claro, o evento. Clique dessa rotina. Mas vou copiar aqui da variável dim. Basta eu selecionar aqui. E selecionar aqui a minha última linha de comando, certo? Claro, pressionando o Shift, clico na última linha. E observe que ele selecionou todo o texto. Tudo que está entre o private e o sub, e o end sub, certo? Então eu vou dar um Ctrl C. Vou novamente aqui clicar em exibir, Project Explorer, FM Pesquisa. Agora, vou mostrar aqui para vocês, vou selecionar no nosso filtrado bloco, vou clicar com o botão direito, propriedades, observe que ele se chama btn underline filtrar bloco, certo? Ou seja, ele vai filtrar pelo bloco. Vou fechar aqui minha janela do project e vou dar um duplo clique no nosso botão, certo? E vamos programar agora.
Observe que não tem nada programado dentro dele. Vou dar só um espaçamento aqui e fechar minha janela das propriedades. E toda aquela rotina que eu copiei do filtrar apartamento, eu vou colar dentro deste, certo? Por quê? Porque é a mesma estrutura. A única coisa que vai mudar é que eu vou casar algumas informações, certo? E eu vou fazer isso agora. Vamos lá. Primeiro, que eu vou precisar de mais algumas variáveis fora as que já tinha naquela rotina, certo? Que são elas. Eu vou precisar trabalhar tanto com a coluna 2 como com a coluna 3 nesse BTN filtrar bloco. Por quê? Como eu disse para vocês, ele é dependente do apartamento, certo? Da pesquisa do apartamento. Então eu vou precisar saber qual é a coluna que busca o apartamento e qual é a coluna que faz a busca pelo bloco. Ou seja, pelo apartamento é feita a busca pela coluna B, que é a minha coluna 2, certo? Então eu vou ter que criar uma variável com outro nome, dizendo que minha coluna para buscar a informação do bloco vai ser na coluna C, certo? Ou seja, vou ter que dizer que minha variável que eu vou criar agora vai ter o valor de 3, porque eu quero buscar na coluna C, certo? Então eu vou criar aqui uma variável chamada Jim. Jim faz parte da linguagem, certo? É necessário que eu coloque. E o nome da minha variável vai se chamar coluna bloco. Observe que é um nome bem intuitivo. E ele vai ser do tipo integer, certo? Pois é um número. E observe que, feita essa declaração, logo aqui abaixo da minha coluna, eu vou dizer que a minha coluna underline bloco que eu acabei de declarar vai ter o valor de 3, certo? Observe que eu não mudei nada ainda, apenas estou acrescentando informações. Vou declarar mais uma outra variável, vou dar um espaçamento aqui. E vou dizer o quê? A nossa próxima variável vai se chamar bloco. E ela vai ser do tipo string, pois vai armazenar um texto, certo? Vou dar só um espaçamento aqui. E minha variável, sempre colocar a primeira letra com maiúscula. Tenha isso como regra, certo? Pois ajuda muito na manutenção aqui do código. E a minha variável bloco é do tipo string. Embora ela vá armazenar esses números aqui, como eu não vou somá-los, não tem necessidade que eu declare ela do tipo integer, certo? Como eu só quero armazenar informações nela, fazer comparações, eu vou trabalhar ela como sendo tipo texto, certo? E a minha variável bloco vai trabalhar do mesmo jeito que trabalhou no vídeo passado a variável apartamento. A variável apartamento armazenava os valores da coluna B, certo? E a minha variável bloco vai armazenar os valores da coluna C. Então repare que nesta rotina eu estou trabalhando tanto com o apartamento, a minha variável apartamento, como a minha variável bloco. E observe que eu tenho uma variável coluna, que foi feita para mim saber em qual coluna está o meu apartamento, e tem uma variável coluna bloco para mim saber em qual bloco está o número que eu estou buscando, certo? Então eu estou trabalhando com todas essas variáveis. Entendido? Por quê? Porque um filtro depende do outro, certo? E observe que eu vou manter essa informação aqui, ó. Número do apartamento é igual ao meu objeto CBAPT, certo? Aqui eu poderia criar uma outra variável e atribuir um outro valor também, certo? Basicamente eu vou fazer isso. Vamos criar mais uma variável. Jim num bloco, certo? Ou seja, o número do bloco. Aqui, como vai ser, eu vou armazenar um texto, vou botar como texto, certo? E eu vou dizer o quê? Que a minha variável que eu acabei de declarar aqui, num underline bloco, vai ser atribuído a ela os valores que tiver no meu objeto mi.cb bloco, certo? Que é a minha combo box, onde eu armazeno o número do bloco que eu informo. Então repare que na minha variável num apartamento está sendo atribuído a ela os valores que estiver no meu CBAPT, que é a minha combo box para o número do apartamento. Para o número do bloco está sendo atribuído a ela os valores que estiver no meu CB bloco, certo? Por que isso? Porque eu preciso desses dois valores para poder fazer a busca, certo? Porque os dois valores têm que estar na mesma linha, certo? Entendido isso, o que é que eu vou fazer agora? Nada mais do que, vou mudar aqui um pouco essa estrutura aqui, certo? Vou maximizar aqui a janela para ficar mais fácil, entendimento.
Observe que agora eu vou trabalhar basicamente só com essa estrutura aqui, ó. Vou corrigi-la, certo? Para essa situação. Dá só um espaçamento aqui para ficar mais fácil. E o que eu vou fazer aqui? A minha variável coluna, pessoal, como eu não estou mais pesquisando pela coluna do apartamento, eu estou pesquisando pela coluna do bloco, então a minha variável coluna aqui, eu vou utilizar a variável que eu criei como coluna bloco, certo? Então, vou aproveitar o nome coluna que já existe e vou botar apenas bloco. Por quê? Porque está bem aqui, ó. Lembre-se, a minha coluna bloco tem o valor de 3, ou seja, eu vou procurar aqui agora pela coluna 3, certo? Já que eu estou pesquisando pelo meu bloco, certo? Então aqui, quando cells linha, que é a nossa variável que começa a partir da linha 11, da coluna bloco, que é a coluna bloco, a coluna C, onde está o número dos blocos que eu informo, certo? Ponto value, ou seja, o valor for diferente de vazio. Se for diferente de vazio, o que é que ele vai fazer? Eu vou aproveitar essa mesma informação aqui, certo, pessoal? Vou apenas copiá-la e vou dar um Enter, certo? Por quê? Porque eu vou aproveitar essa informação aqui. Como eu copiei ela, vou alterar os valores. E eu vou dizer o quê? Que meu bloco, observe que eu declarei aqui minha variável bloco, tipo string, que armazena o número dos blocos que está nas minhas células da coluna C, certo? Então, eu estou dizendo o quê? Que a minha variável bloco vai ser atribuído a ela o quê? Os cells, ou seja, as células da linha, a parte da linha 11, da coluna bloco, certo? Observe que é a mesma linha de baixo, apenas estou alterando aqui os valores, certo? Ponto value. E a linha de baixo permanece, pessoal. Ó, apartamento recebe os valores que tiver na linha da coluna. Coluna aqui, no caso, tem um valor de 2, certo? Então, minha variável apartamento está armazenando os valores da coluna, da variável coluna, que tem valor de 2. Minha variável bloco está armazenando os valores da mesma linha, porém da coluna 3, certo? Vou dar um espaçamento aqui, só para não ficar junto. E agora, o que vai mandar aqui, pessoal? Agora eu tenho o valor da variável bloco e o valor da variável apartamento armazenado nela, certo? Aí eu vou ter que pegar esses valores e fazer uma comparação. Observe. Agora a gente vai vir aqui para a estrutura if e é onde vai mandar aqui, certo? Vou dar só um espaçamento, porque a estrutura aqui, o which, a gente não mexe nela, certo? Então, o que é que eu estou aqui convertendo aqui para maiúsculo? Os valores que tiver em apartamento. Mas como eu estou buscando é pelo bloco, então aqui eu vou substituir pela minha variável bloco, onde armazenou o número do bloco, certo? E eu vou converter aqui, no caso, o valor que tiver no nosso num bloco, certo? Ó, observe. Então, como já tem um num aqui, vou aproveitar apenas o nome num e botar bloco, certo? Quem é o num bloco? Os valores que tiver na minha CB bloco, certo? Ou seja, eu informei o número do bloco 1, eu estou comparando se ele é a mesma informação da variável bloco. A variável bloco está pegando os valores da coluna 3, onde eu armazeno os números dos blocos que eu tenho. E se esse valor for igual a este, e o que mais? Como eu quero que ela seja dependente daquela outra combo box, eu tenho que, como se eu estivesse concatenando, certo? Eu coloco o nosso end, que quer dizer, e além de essa informação ser igual a essa, também tem que ser igual a quem? A variável apartamento, certo? Apartamento. Vou dar só uma quebra de linha de comando aqui, certo? Vou colocar o nosso underline, dar um enter. Aliás, vou dar um espaço e agora dar um enter, certo? Esse underline aqui, com esse espaçamento, o VBA entende que é a mesma linha de comando, certo? É a mesma coisa eu estar programando aqui nessa linha aqui direto, certo? Só que aqui fica muito mais fácil aqui a quebra, para ficar no nosso bloco aqui de visão, certo? Então eu estou dizendo o que aqui? Que além do variável bloco ser igual o num bloco, e o nosso end aqui quer dizer e no caso, a variável apartamento tem que ser igual, você já deve estar imaginando, o num apartamento, certo? Apartamento. Pronto, certo? Ou seja, só é válido essa informação se o bloco que eu selecionei foi igual o bloco que ele encontrou na célula. E na mesma linha, porém de outra coluna, da coluna 2, a variável apartamento tem que ser o mesmo valor do num apartamento, certo? Então, por isso que vocês viram ali.
certo? Se eu filtrar, quando eu filtrei apartamento 12, apareceu bloco 1 e 6. Quando eu filtrei o bloco 1, como o bloco 1 tem apartamento 12, ele trouxe. Como o bloco 6 tem apartamento 12, ele trouxe. Agora, quando eu selecionei outro bloco que não tem apartamento 12, ele não trouxe. Por quê? Porque ele existe, porém, tem que estar casado, certo? Tem que ter tanto o número do bloco como o apartamento na mesma linha que ele está fazendo a busca, certo? Então, observe que eu programei muito pouco aqui, certo? Aproveitei toda a estrutura do BTN filtrar apartamento e botei algumas informações a mais. Vamos testar? Vou executar aqui e observe o que vai acontecer. Vou filtrar aqui pelo apartamento 12, certo? Observe que eu tenho um bloco 1 e 6. Se tudo estiver correndo bem, eu filtrar o 1 e clicar no filtrar, ele vai trazer o bloco 1. Observe que trouxe exatamente como a gente esperava. Por que ele trouxe? Observe aqui, ó. Vou descer um pouco. Observe que na mesma linha, certo? Ó, na linha 11, certo? No caso aqui, para o bloco 1, eu tenho um apartamento 12 na coluna B, certo? Que é na minha coluna 2. Porém, se eu tivesse aqui o bloco 1 e não tivesse... Observe que o bloco 1 só se repete duas vezes, certo? Ó. Só se repete duas vezes. Porém, eu não tenho aqui no meu filtro aqui o 19 selecionado. Ou seja, ele não me trouxe o 12 e o 19 além disso. Só trouxe o 12 porque é o único que está nesse momento selecionado aqui, certo? Observe que se eu vir aqui, ó, e selecionar o bloco 6 e clicar no filtrar, ele também trouxe. Por quê? Porque a combo box que está selecionada aqui tem um valor de 12, certo? Se eu vir aqui selecionar outro que não tem o apartamento 12, clicar no filtrar, ele vai me emitir aquela mensagem. Agora, por exemplo, eu vou limpar aqui e vou selecionar aqui no caso o apartamento 19, certo? Deixa eu encontrar aqui. Aqui no caso não está aparecendo. Não deve ter sido colocado lá, certo? Mas eu vou digitar aqui, já que ele permite que seja digitado os valores. Vou colocar o 19 e vou clicar no filtrar. Ok, trouxe só o bloco 1, certo? Perfeito. Se eu colocar aqui 1, basicamente você não percebe que nada aconteceu porque só tem 1, certo? Se eu colocar o 3, ele não vai trazer nada, porque para o apartamento 19, não existe um bloco 3 para ele, certo? Aqui nesse exemplo que estamos fazendo. Mas como eu havia sugerido, depois podemos criar uma aula extra onde nessas combo box só carregue valores que tiver na minha base aqui, certo? Para que eu não filtre valores que não tenho aqui na minha base de dados. Mas aqui para o que ele precisa, é necessário que isso aconteça, certo? Eu só quero demonstrar como é que ficaria, beleza? Então, acho que foi concluída aqui a dúvida dele. Então, até a próxima. No próximo vídeo, vamos trazer mais dúvidas dos inscritos, beleza? Falou!